A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E nesse dia eu vou estar trazendo um estudo sobre como identificar um bom pastor e um mau pastor. Através da palavra de Deus, através da Bíblia, nós iremos examinar para poder identificar, ok? Você que está gostando, se inscreva, curta, compartilhe. Desde já eu agradeço, ok? Deus eterno, bondoso e criador, estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender, meu Deus, a identificar, através da Tua palavra, o que é um bom pastor e o que é um mau pastor. Em nome de Jesus, abre nosso entendimento para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Irmãos, antes de mais nada, nós temos de entender o que significa a palavra pastor. Pastor significa guia de rebanho no pasto. E o pastor, ele tem um instrumento chamado cajado, que esse cajado é a extensão do braço do pastor. A função do cajado é trazer a ovelha para perto, é guiar a ovelha no caminho correto, e também proteger a ovelha do perigo. Proteger a ovelha do perigo. Guarde isso. Como introdução, eu vou mostrar que antes da lei, na lei e depois da lei, que é na graça, já existia o que? O bom pastor e o mau pastor. E depois eu vou trazer nos dias atuais. Vamos conferir? Em Gênesis, capítulo 37, versículo 2, Gênesis, capítulo 37, versículo 2, diz assim: Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com o filho de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. José estava apacentando as ovelhas juntamente com seus irmãos, só que o bom pastor chamado José identificava que os irmãos que eram pastores eram maus pastores. Ok? Desde o início existe já uma pessoa que, quando está na direção de Deus, consegue identificar o que é um bom pastor e o que é um mau pastor. Isso é antes da lei. Na lei, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35, diz assim a palavra: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantava-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Davi estava aqui dando um testemunho dele como um bom pastor que protegia as suas ovelhas diante do perigo. Isso é a atitude também de um bom pastor. Mas na lei, vamos agora ver um mau pastor escrito, revelado aqui na palavra de Deus, que está lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 5. Talvez você nunca ouviu esse versículo. Eu quero lhe dizer que vai ter diversos versículos que eu vou trazer aqui, passagens de Bíblia, que você vai dizer: eu não sabia que existia na Bíblia, mas eu vou trazer à luz da palavra de Deus agora. Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 5, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizem aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada
não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, enquanto se espalharam. Olha que versículo aqui falando sobre um mau pastor, atitudes de um mau pastor, certo? Já a gente consegue compreender que antes da lei, na lei agora, vamos vir para um outro versículo também, um outro livro aqui. Em Zacarias capítulo 11, versículo 17, está escrito: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e sobre o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Aqui está escrito que o mau pastor estava sendo condenado pelo Deus Todo-Poderoso através dos profetas, que profeta é boca de Deus. Aqui Zacarias e também em Ezequiel. Agora vamos na graça. Na graça, em João capítulo 10, versículo 11 e 14, Jesus aqui estava dizendo sobre o bom pastor e o mau pastor. Olha o que Jesus falou. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui Jesus está lembrando que Davi, que falou lá, dizendo que ele dava a vida, ele correu o risco diante do urso e do leão para cuidar, para proteger as ovelhas. E Jesus está repetindo mais uma vez: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Aqui Jesus estava dizendo também que ele era o bom pastor e que existia também o mau pastor, que aqui ele está identificando como um mercenário, ok? Mas, irmãos, a palavra de Deus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, no dia de hoje, muitos crentes não lêem a Bíblia, por isso, muitos deles são enganados pelos falsos pastores. Mas, eu quero dizer, aí você vai me dizer assim: presbítero Rangel, você vai falar de pastor, não pode tocar no ungido, não pode... Irmãos, vamos ser maduros, suficiente para compreender e examinar e interpretar a Bíblia de forma correta. Até porque lá em João capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julgueis, aqui Jesus está falando, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, nós temos de julgar sim, até porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, fala sobre o dom de discernimento de espírito, para discernir entre o certo e o errado. Esse dom está disponível para mim e para você, só basta eu e você buscar. Então, nós temos de julgar sim, agora de forma criteriosa, amorosa, com misericórdia e também evitando precipitações, mas temos de julgar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o próprio Jesus, em Mateus 7, versículo 15 e 16, Jesus está dizendo, advertindo os apóstolos e os discípulos ali, dizendo o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque são lobos. Olha, Jesus está falando. E aí Jesus dá a forma de identificar. Olhe, pelos frutos o conhecereis. E eu quero trazer só 3 textos aqui, rapidinho, de líderes que foram julgados por outros homens de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28, diz que Samuel julgou Saul ali, diante daquela atitude que Saul teve. E ele disse: Saul, você está errado.
Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. Então Samuel ali estava julgando Saul. Ah, mas não pode tocar. Quem disse isso? Se tiver errado, tem de julgar. Agora, com amor, com critérios, né? Não por aparência, mas com a reta justiça, como disse a palavra de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 7, ali Natã também estava julgando Davi diante daquela atitude que Davi teve de adulterar. E ali o Senhor disse, vai lá até Davi e julga essa questão, diga que ele está errado. Ah, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Natã estava indo para sinalizar e advertir e julgar a maior autoridade da época, que era o rei. Mas mesmo assim, ele foi lá julgar. Segundo Crônica, capítulo 26, versículo 16 até o versículo 23, disse ali a história de Uzias. 81 sacerdotes, ele julgou o rei, a maior autoridade, Uzias, resistiu, dizendo, olha, você está errado, você está querendo queimar incenso e não pode, mas ele resistiu, mas os sacerdotes ali julgou ele, você disse, você está errado. E é tanto que Uzias foi acometido por uma lepra na testa, justamente porque ele estava querendo fazer algo que não agradava ao Senhor. E eu quero dizer que, nesse caso, como diz lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz assim, importa é agradar a Deus e não aos homens. Eu não posso estar conivente. José não foi conivente com os irmãos. Ele poderia dizer, não fala nada, mas ele falou, ele julgou, ele viu que a atitude dos irmãos não era de bom pastor. E ele veio trazer a má informação, sim, claro, porque senão, se eu não condenar, se Ezequiel também não falasse, não profetizasse contra aqueles pastores que estavam ali, como ali em Ezequiel capítulo 34, os pastores iriam viver a vida de qualquer jeito. Mas aqui o Senhor estava dizendo, profetiza contra os pastores. Irmãos, eu vou fazer aqui só essa dinâmica, que é sobre esse dinheiro aqui. Dinheiro existe falso e existe verdadeiro. E nos dias atuais tem muitas cédulas falsas aí no mercado. Mas primeiro você tem que conhecer o verdadeiro para depois identificar o falso. E existe em média de 12 técnicas e você utiliza essa técnica quando? Uma das primeiras técnicas a ser utilizado para identificar um dinheiro falso é você levar o dinheiro até a lâmpada para ali você identificar a marca d'água, a linha, né, a fita de segurança e tantas outras coisas. A mesma coisa nós iremos fazer, iremos utilizar a Bíblia, que é, como diz lá em Salmo 119, versículo 5, que é lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. Então, sendo assim, espero que você fique até o final para aprender, à luz da palavra, como identificar o bom pastor e o mau pastor nos dias atuais. Vamos agora falar do bom pastor. Conhecer primeiro o bom pastor, depois eu vou falar do mau pastor. O bom pastor, ele é chamado por Deus. É uma chamada específica. O bom pastor, ele depende de Deus. Ele é dependente de Deus. O bom pastor, ele apacenta, ele exorta, ele também corrige, ele protege com amor. Por quê? Porque ele não quer que a ovelha se perca. Por isso que ele tem esse cuidado com amor. O pastor, o bom pastor, ele é um líder. O bom pastor, ele também se esmera no ensino. Ele dá prioridade à palavra. Ele passa horas e dias estudando a Bíblia para poder chegar ali, buscar uma palavra de Deus na oração, no jejum, na consagração. Separa uma boa comida, uma comida fresquinha para as ovelhas. Ele não prega qualquer coisa, ele prega com autoridade, porém com qualidade, onde você sente a presença de Deus. Ele prega o Evangelho de Jesus Cristo, somente o Evangelho de Jesus Cristo. O bom pastor, ele no mínimo, ele reserva 45 a 1 hora de relógio para uma mensagem. Ele dá prioridade à mensagem, que é a palavra que alimenta a igreja.
É a Bíblia que alimenta, é o alimento espiritual. O bom pastor, ele tem vida de oração, ele jejua, ele tem amor pelas almas, ele ganha almas, ele evangeliza, ele faz também evangelismo dentro da igreja, ensinando sobre o evangelho para as pessoas saírem para evangelizar. E ele não manda evangelizar, ele vai evangelizar também com o povo. O bom pastor também, ele é amoroso, ele faz discípulo para Cristo. O bom pastor, ele é dedicado, ele é pontual, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele cuida dos obreiros, ele celebra a ceia, ele realiza batismo, ele celebra casamento, ele faz o culto de ação de graça, ele também vai no culto fúnebre, ele faz a apresentação de criança. Todas essas características de um bom pastor. O bom pastor, ele vai buscar a ovelha ferida, a ovelha doente, os atribulados, aqueles que se afastaram. Ele vai em busca, porque ele ama o evangelho, ele ama esse chamado de Deus, que não, pastor não é uma profissão, é uma chamada espiritual na vida daqueles que o Senhor escolhe. O bom pastor, ele é modesto, ele é casado, ele é hospitaleiro, ele conhece os membros conhecem ele abraça os membros, ele dá a mão aos membros, você tem contato com ele conhece onde você mora, você conhece onde seu pastor mora, você tem um telefone dele, ele já foi te visitar, ele te visita. Isso é característica de um bom pastor. O bom pastor também, ele não prega costumes como doutrina, porque doutrina é permanente, costume é passageiro. Quem não se lembra do tempo antigo que quem tinha uma televisão dentro de casa era até disciplinado e não tomava ceia? Mas hoje já tem igrejas que têm rede de televisão e que estimulam os membros a comprar a televisão para botar dentro de casa e assistir a programação. Imagine. Então, costume é passageiro, doutrina é permanente. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. O bom pastor, ele reconcilia, como Jesus reconciliou Pedro. Pedro negou 3 vezes, mas Jesus foi lá reconciliar. Pedro, tu me amas? Olha que amor. O líder, cheio de amor, o bom pastor, ele é diferente. Ele está ali para abençoar as ovelhas que não são dele, é do Senhor Jesus. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 ao 4, diz assim: aos presbíteros que está entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Observe que o apóstolo Pedro, o líder da igreja primitiva, o discípulo de Jesus Cristo, testemunha ocular do ministério de Jesus, estava orientando aqueles presbíteros, aqueles pastores, dizendo: apacentai o rebanho de Deus. O apóstolo Pedro estava dizendo assim: olhe, a igreja não é sua, a igreja é de Deus, o rebanho é de Deus. Apacente o rebanho de Deus. Observe. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Observe que aqui o apóstolo Pedro estava sinalizando para aqueles pastores a apacentar o rebanho de Deus com cuidado, voluntariamente, não com ganância, não sendo opressor, não, com muito cuidado, porque o rebanho é de Deus, e o rebanho de Deus ninguém pode tocar, e ai daquele que alguém tocar. Então o apóstolo Pedro estava orientando. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles,
porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O autor de Hebreus está sinalizando que os crentes, os servos, as ovelhas têm de ser realmente submissos e obedecer o pastor. Agora, o bom pastor. Quando você obedece o bom pastor, quando ele faz tudo isso com você, quando ele zela pela igreja, como está escrito na palavra de Deus, em 1 Timóteo 3, 1 ao 7 e 1 Pedro 5, 1 ao 4, nós temos de obedecer sim, temos de valorizar sim esse bom pastor, temos de investir nesse bom pastor, até porque ele é um bom pastor. E um bom pastor, ele tem de ser cuidado, protegido, e nós temos de interceder e orar por ele, porque é muita responsabilidade para um bom pastor. Agora, irmãos, vamos falar sobre o mau pastor. Em Isaías, capítulo 56, versículo 11, diz assim: E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Aqui, Isaías, como profeta, estava condenando os falsos pastores, chamando ele de cães gulosos. E nos dias de hoje, infelizmente, tem muitos maus pastores, cães gulosos, que só estão em busca do dinheiro. Como o Senhor Jesus disse, eles são mercenários. Muitos líderes no dia de hoje, ele abre uma igreja para apacentar para si mesmo. O objetivo dele é abrir uma empresa e colocar o nome de igreja. Em Jeremias também, capítulo 23, eu não vou ler todos os versículos para não deixar tão extenso esse estudo, mas você pode conferir na sua Bíblia aí na sua casa. Abra, pare um tempo, invista para conhecer, para poder detectar, identificar o que é um bom pastor e um mau pastor. Um mau pastor, Jeremias capítulo 23, versículo 1 diz: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Aqui o Senhor está usando Jeremias como profeta também e dizendo que os pastores estavam destruindo as ovelhas do reino. Porque as ovelhas não é do pastor. As ovelhas são de Deus. Mas, infelizmente, muitos falsos líderes estão dominando a igreja, sendo proprietários de igreja, abrindo filiais, abrindo também franquias para poder realmente só adquirir o dinheiro. E eu e você precisa estar atento sobre isso. Conhecendo esta palavra que é a verdade, em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor: Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aqui o apóstolo Paulo já estava advertindo e sinalizando que depois da partida dele ali em Éfeso, ele sabia que ia entrar lobos devoradores. E nos dias de hoje, tem muitos lobos devoradores. Homens que estão aí querendo arrancar tudo que você tem, pedindo a você carro, pedindo a você seus bens, a sua herança, para colocar, fazer testamento, colocar dentro da igreja deles. Porque as igrejas, tem muitas igrejas, irmão, não esqueça disso, que não é a igreja de Jesus, é uma empresa que eles estão montando.
Ele pega essas ovelhas e começa a administrar e começa a fazer negócio, como a gente vai ver aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Sente um pouquinho para você ouvir, guardar isso no coração e reagir. Olha o que diz a Santa Palavra de Deus. A epígrafe diz: os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias. Observe que o apóstolo Pedro já estava sinalizando também que naqueles dias havia falsos doutores, falsos mestres, e que haveria também depois falsos líderes que introduziria encobertamente heresia. E o que é heresia? Desvio da verdade. Heresia significa desvio da verdade. E quantos no dia de hoje estão fazendo isso? Pregando uma filosofia humana, pregando amaciante do ego, não pregando um evangelho que transforma, não pregando um evangelho que pede arrependimento, que requer renúncia, que requer transformação, deixa as coisas acontecer no relativismo, porque se ele pregar a verdade, as pessoas vão embora, e aí o dízimo e a oferta vai cair. Então ele prefere estar pregando heresias do que pregando a santa doutrina do Senhor Jesus. Mas, irmãos, não é motivo de eu e você estar desmotivado por isso, mas é o motivo de eu e você estar realmente mais firme no Senhor para se levantar como profeta de Deus e anunciar realmente que existe o falso pastor, heresia de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Observe que no dia de hoje não está. Todo mundo agora é pastor. É os coaches virando pastor, líderes espirituais, não sabe nem o que é pastor e diz que é pastor para realmente enganar a mim e a você. Tem um ditado popular que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu digo ao contrário. Conhecendo a Bíblia, eu digo ao contrário. Manda quem pode e obedece quem não lê a Bíblia. Manda quem pode e obedece quem não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você vai obedecer a eles. Mas se você lê a Bíblia, examinar a Bíblia, você vai realmente condenar as práticas malignas, as heresias que estão introduzindo de forma sutil dentro da igreja. E o versículo 3 diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Por avareza farão negócios de ti. Depois eu vou fazer o vídeo pastor versus política. Mas aqui nós podemos já ver nesse versículo que quantos nos dias de hoje estão fazendo um negócio, fazendo da igreja massa de manobra, vendendo a igreja a políticos para se tornar um pastor político. E eu vou trazer esse vídeo depois. Espere. Na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 6 aproximadamente ali, você pode ver que existe ali já uma advertência do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo sobre os falsos líderes, os falsos pastores, os maus pastores. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O apóstolo Paulo já estava sinalizando homens amantes de si mesmo, que pensam só
neles e mais em ninguém. Lá também, em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus já estava dizendo: cuidado com esses que sentam na cadeira de Moisés, os escribas e fariseus, que eles colocam fardos pesados. Hoje, muitos legalistas nos dias de hoje, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, e proíbe, e disciplina, e expulsa, e faz, acontece, como que ele fosse o dono da igreja, o ditador, o opressor. Mas aí ele pode botar um político no púlpito, ele pode vender a igreja, aí ele pode, porque ele é o dono. Tem muitos aí hoje, de forma vitalício, e até mesmo proprietário da igreja, que passa de pai para filho e aí vai. Infelizmente, nos dias de hoje. E eu e você precisa estar atento para essa realidade. E para finalizar, eu tenho diversos outros, mas eu vou finalizar com esse. E espero que você, com esses aqui, já consiga compreender a verdade, como identificar um mau pastor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22, aqui está falando que João recebeu uma revelação de Deus sobre aquele pastor de Laodiceia. Aí a visão e aquela revelação foi que o pastor daquela igreja, versículo 17, dizia assim: eu sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. O pastor estava rico, enriquecido, soberbo, vaidoso. Mas Jesus, que é o dono da igreja, olhou para ele e mandou o recado: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aí no versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olhe que aqui está tendo uma exortação para que aquele falso líder, para que aquele mau pastor se arrependesse, porque o Senhor mesmo assim amava ele, mas o Senhor estava dizendo: arrependa-te. E o interessante é o versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, aquele pastor, aquele anjo da igreja de Laodiceia, não estava mais ouvindo a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava fora daquela igreja e estava batendo. Pastor de Laodiceia, pastor nos dias atuais, arrependa-te. Eu quero entrar novamente na minha casa. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter comunhão de novo com você, pastor. Jesus que estava batendo ali e o pastor não estava mais ouvindo. E o versículo 22 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos mal pastores estão realmente surdos, não estão mais ouvindo a voz de Deus. Mas, através desse estudo, eu digo a você que está talvez nesse caminho, se arrependa. Jesus quer te usar, mas para você pregar o evangelho de salvação, o evangelho que tem de ser anunciado a toda criatura. Deus depende dos pastores, sim, depende de mim e de você, mas Ele quer que tenha arrependimento, transformação. E essa palavra é uma palavra de amor, mas para você identificar o que é um bom pastor e o que é um mau pastor. Aí você vai me dizer: presbítero Rangel, eu, diante desse estudo, eu aprendi, eu identifiquei. E agora, o que eu tenho de fazer se eu estiver em um lugar onde tenha um mau pastor? Primeiro, você tem de orar, jejuar, interceder, clamar por misericórdia para que ele venha a ser transformado, buscar a direção de Deus para você não tomar atitudes precipitadas. Mas, presbítero Rangel,
a igreja que eu tô é desse jeito e o pastor é dono da igreja, não tem como sair, não tem como tirar ele é vitalício, ele não tem como sair. Continue orando, continue jejuando, continue se consagrando e espere a resposta de Deus, e o Senhor vai te guiar para onde você vai, para te levar ao encontro do bom pastor. O bom pastor que cuida, o bom pastor que protege, o bom pastor que disciplina com amor, com dedicação. O bom pastor, esse você tem de obedecer. Mas o mau pastor, não faça isso. Assim como você pega um dinheiro e coloca na luz para identificar, para conhecer se é falso ou verdadeiro, da mesma forma, coloque a Bíblia, que é a luz, que é a verdade, para identificar. Amém? Se você gostou desse estudo, compartilhe o máximo que você puder, para que muitas pessoas possam identificar o bom pastor e o mau pastor. Até porque o bom pastor vai te levar para a porta estreita. Já o mau pastor vai te levar para uma porta larga, espaçosa, mas o fim é o caminho de morte. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Senhor é o meu pastor, nada me faltará.